Estamos ao vivo, vamos iniciar a nossa live hoje com o assunto como o psicológico atrapalha, como ele influencia no seu processo de emagrecimento, como que a sua parte psicológica, aí, ansiedade, estresse, pode influenciar no seu processo de emagrecimento, dificultar, facilitar, como que ele age aí, no processo de emagrecimento. Então isso é um tema muito importante, tá? A parte psicológica influencia muito e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Eu anotei alguns pontos importantes aqui pra gente falar, para não esquecer. A live tá bem legal, vai ter bastante coisa aqui pra gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto, é um assunto bem legal e que eu sempre abordo com os pacientes, porque é muito relevante e sim tem muita influência no emagrecimento, tá? Então quero falar um pouquinho, sobre como nós vivemos sempre nos extremos do tempo, Eu divido o tempo em três. Então, quem vive de passado, quem foca no passado é depressivo. Então, o que aconteceu comigo, aconteceu alguma coisa lá atrás, você não conseguiu resolver na sua cabeça, você fica relembrando aquela situação, você tende a ser mais depressivo, com o fator que já aconteceu. Tem também as pessoas que vivem com excesso de presente. O excesso de presente vai ser lá a pessoa mais estressada. Então vai acontecendo as coisas ao longo do dia, ela vai acumulando aquilo, e começa a ficar estressada. E tem a galera que vive no futuro. Aí o do futuro é a pessoa mais ansiosa, Você fica ali simulando situações na cabeça, amanhã tem que resolver, tal, vai dar errado, fica pensando um monte de situações ali, e isso também vai atrapalhar. Então existem esses três tempos: o passado, o presente e o futuro, tá? É um problema a gente viver nos extremos. Se a gente vive no passado, você vai ter um problema. Se você vive no excesso de presente, vai ter um problema. E se você no excesso de futuro, também vai ter problema. Então o ideal é viver no aqui e no agora, focar aqui no tempo presente, Então nós vamos falar bastante sobre isso. Eu anotei aqui para a gente começar falando um pouquinho dos fatores desencadeantes, O que atrapalha aí, o que vai desencadear esses casos de ansiedade, de depressão, de estresse. A Vera tá aí, boa noite. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é o sono, O sono é um fator que atrapalha muito, tá? Se você não dorme direito, foque em resolver o seu sono, porque ele vai sim te atrapalhar com a parte psicológica. Imagina, você não dormiu a noite inteira, acordou cansada. Como que você acha que vai ser esse dia? Que você já acordou cansada ali, já acordou sem energia. Vai ser um dia que você vai ficar mais estressado, Ficando mais estressada, o seu dia já não fica legal. Vai ser um dia que provavelmente você vai ficar mais ansiosa ali, mais agitada no dia, às vezes querendo voltar para casa logo, para dormir, para descansar. Pode gerar também uma ansiedade, A Giovana tá aí também, boa noite, meu amor. Então, são fatores que vão atrapalhar, tá bom? Então, sono tem que tomar cuidado, principalmente para compulsão alimentar, para problemas até psiquiátricos, tá? Compulsão alimentar, às vezes eu trato no consultório só ajustando o sono, para você ter noção. Por quê? Eu já vou até dar um spoiler aqui do que a gente vai falar lá na frente. Imagina que você não dormiu, você está cansada, acordou pela manhã, começa o seu dia, você começa a fazer as coisas ali do trabalho. O que vai acontecendo? Você vai ficando mais cansada, já estava cansada, não descansou o necessário, vai ficando mais cansada, vai ficando sem bem-estar ali, irritada. O que acontece? O seu corpo vai começar a monitorar isso, falar, ela precisa de um bem-estar porque ela não está se sentindo bem, e precisa de energia porque ela não descansou. Aí ele vai na memória, vamos lembrar aqui o que ela faz que dá bem-estar e que dá energia. Gente, alimentos hiperpalatáveis, é o chocolatinho, é o lanche, é a pizza. Você não tem vontade de comer alface e frango, você tem vontade de comer coisa calórica, coisa que tem muito sabor, muito palatável, para te dar bem-estar e para te dar energia. Então o seu corpo, ele é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Se a adaptação que ele está fazendo é boa ou ruim, ele não sabe. Ele quer a sobrevivência. Está faltando energia, está faltando bem-estar, a gente vai arrumar. Vamos lembrar na memória lá.
Então, pode prestar atenção. O dia que você não dorme bem é o dia que você fica na fissura de comer porcaria o dia inteiro. Quer ficar beliscando ou quer coisa mais saborosa, né? Então, adaptem bem o sono, tá? Isso é muito importante. Então, esse é um fator que pode desencadear essas questões psicológicas. Um outro fator que eu coloquei aqui também são os distúrbios metabólicos, né? A gente pode falar aqui dos distúrbios hormonais, por exemplo. Então, o hipotireoidismo, né, é um estado ali que você fica fica mais rebaixado, pode predispor à depressão, pode predispor à ansiedade. Então, seria interessante avaliar a sua tireoide. Menopausa é muito comum, né? Uma das principais causas aí de depressão nesse período de idade ali de 50 anos, tal, é a menopausa, se não tratada, né? Se você não fizer a reposição hormonal, todos os seus hormônios ali vão cair e o que vai acontecer, né? Pode ser que você desenvolva uma depressão, uma ansiedade, né? Distúrbios ali, né? Oscilações de humor mais agressivas. Então, menopausa é um fator desencadeante importante. E nos homens, né, não vou deixar os homens de fora, a baixa testosterona também, tá? É um fator também que aumenta muito a chance de depressão, né? Testosterona baixa, você também vai deixar o homem ali mais rebaixado de energia, de disposição, pode ter pensamentos ali, oscilação de humor, pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Então, o metabolismo tem sim papel na parte psicológica. Então, se você tem alguma questão psicológica, sempre é interessante avaliar também a parte metabólica, tá? Se não tem nada ali que esteja causando tudo isso. Um outro ponto aqui que eu pus é da rotina. Acho que esse é o principal, tá? Acredito que são raros os pacientes que eu pergunto, né, se é estressado, se é ansioso, como é que é, e a pessoa fala que não, né, que não é estressado, que não é ansioso. São raras as exceções. A grande maioria, se não é ansioso, é estressado. E geralmente a gente associa o estresse ao trabalho, né? Isso é o mais comum também na rotina ali. O trabalho é o que mais gera fatores estressantes para a pessoa. Então a rotina atrapalha muito. Você tem que adaptar a sua rotina para ela não atrapalhar tanto. Então qual que é a ideia, né? Vamos pensar aqui só em trabalho. Se você trabalha com uma coisa que você não gosta, né? Aí imagina, todo dia você tem que acordar cedo, tal, tomar banho, se trocar, dar um tapa no rosto ali e ir para um trabalho que você não gosta, passar o dia inteiro lá resolvendo bucha que você não queria resolver, voltar para casa. Olha o nível de estresse que isso vai gerar e no longo prazo o problema que isso pode causar para você, né? Então talvez você tenha que sair do trabalho. Só que aí entra uma decisão muito complexa de ser feita, né? Mas ela tem que ser feita, por mais dolorido que seja, né? Então eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente na parte de tratamento. E o tratamento é resolver o problema. Se você não resolver os fatores externos que estão gerando esse problema, vai ser difícil você conseguir tratar, né? E você não ter as consequências desse problema se agravando ao longo do tempo. Então, trabalho é o principal agravante. Outra forma que você pode fazer, aí vamos supor, não, eu gosto do meu trabalho, só que me dá muito estresse, me causa muito estresse. Aí você precisa então de organização. Vamos supor que você já está com uma empresa maior, já tem vários funcionários, você não está dando conta de fazer tudo sozinho, por isso que você está estressado, você está querendo fazer tudo sozinho e resolver todos os problemas da empresa. Está na hora de contratar outras pessoas, né? Você precisa delegar mais, você precisa ter o seu tempo também. A gente erra muito a mão nisso em achar que ninguém vai fazer, né, o que você faz ali, que todo mundo vai fazer errado, mas não, você tem que delegar, você tem que passar, né, as coisas para as outras pessoas também, senão você assume tudo, vai te gerar um estresse, pode te gerar problemas psicológicos ali que acarretem aí problemas na sua saúde. Então tem que ser avaliado. Às vezes o problema nem é isso, tenho poucos funcionários, mas no trabalho aqui, então a questão é a organização. Te falta tempo, talvez porque você não está se organizando na sua rotina. Aí parece, né, que o dia está tomando o seu tempo todo, suas 24 horas aí, não consegue fazer nada. Por quê? Porque você não está se organizando, né? Às vezes você não tem uma rotina ali muito bem planejada para o trabalho, só vai apagando fogo de tudo que vai acontecendo. Isso também vai gerar um problema, vai gerar mais estresse, tá? Então tomem cuidado que o trabalho é um grande fator aí de causa de estresse, tá? Estresse, ansiedade, isso eu escuto bastante aqui no consultório.
E uma coisa, né, que eu sempre gosto de falar é sobre o balanceamento, né? E aqui já está entrando um pouquinho em tratamento mesmo. A gente precisa fazer um balanceamento na nossa vida. Eu sempre ponho 3 pontos principais, né? O primeiro ponto é trabalho, o segundo ponto é família e o terceiro ponto é saúde. Então, trabalho, saúde e família. Se eu não fizer um balanceamento disso, alguém vai me cobrar. Então imagina, você está focado no trabalho, trabalhando bastante, tal. O que acontece? A família ficou em segundo plano e a saúde ficou em segundo plano. A família vai começar a cobrar. Aí a esposa, né, o marido começa, mas você não está dando atenção, só pensa em trabalho, tal. Aí você fala, opa, deixa eu tirar um pouco o pé do trabalho então. Aí você vai focar mais para a família. Aí você está com a família lá, o trabalho começa a exigir um pouco mais. O problema é que a saúde é sempre a última, né, a te pedir ajuda. Porque você não vai perceber a alteração tão rápido, né? O nosso corpo, querendo ou não, ele é resistente. Para chegar a dar problema é porque você deixou muito terciário já isso aqui. Você não está mais se preocupando com a saúde, está focado em trabalho, família, correria, dia a dia, e vai deixando de lado a saúde. Só que a hora que ela vem aqui cobrar você, provavelmente já na hora de tratar alguma coisa, que já surgiu alguma coisa. Aí começa a enroscar. Aí você tem que dar total atenção para a saúde e deixar todo o resto de lado. Então qual que é o mais importante? Qual que tem a capacidade de te tirar os outros dois? É a saúde. Então você tem que levá-la em primeiro lugar. Se você não deixar a saúde em primeiro lugar, os outros dois com certeza vão ser prejudicados, porque uma hora ela vai cobrar. E a saúde ela cobra caro. Eu falo que é sempre mais fácil a gente se prevenir do que a gente tratar. Sempre que chegar na fase de ter que tratar algo, é que você já deixou passar do ponto. E sempre vai ser mais complicado de fazer. Então, prefira se prevenir. Dê um foco para a sua saúde, né? Principalmente para a mulherada que está aí na live. Às vezes quer fazer comida, cuidar do marido, cuidar do filho, limpar a casa, quer fazer tudo e está pior que todo mundo, porque não se cuida, né? Não se leva como prioridade. Então, muito pelo contrário, você tem que estar melhor que todo mundo para conseguir cuidar de todo mundo, né? Então, você tem que dar prioridade para a sua saúde primeiro. Depois, né, você pode colocar a família e depois ali o trabalho. Então, fica uma ordem legal de fazer, mas sempre tem que ter esse balanceamento, tá? Não adianta também você virar ali, né, focado, não, é suplemento, é alimentação, estou 100% focado na saúde, que os outros dois também vão pedir, né? Lá, eu vou ficar o dia inteiro treinando e cuidando da minha alimentação, precisa trabalhar, precisa cuidar da família também, então precisa ter esse balanceamento, mas a saúde tem que vir em primeiro, tá? Não deixe ela como secundário, porque depois vai atrapalhar bastante nos outros. Busquem esse balanceamento, tá, gente? Não existe equilíbrio, tá? Acho muito pouco provável que a pessoa consiga equilibrar. Eu estou mesmo tanto por trabalho, para família e para saúde aqui, eu nunca vi, tá? Então é balancear. Um período você tem que focar um pouco mais no trabalho, vai no trabalho. Depois você volta aqui, cuida da família, a saúde tem que estar sempre ali avaliando, acompanhando, né? Então busque fazer esse balanceamento que vai ajudar bastante, tá? Agora vamos lá focados assim, né? Por que a depressão me atrapalharia aí num processo de emagrecimento, né? Então vamos tentar pensar um pouco aqui como uma pessoa que está em depressão. Então eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu comigo lá no passado, né? Não tem motivo para viver, estou me sentindo mal. O que acontece? Você tem ânimo para fazer exercício físico? Né? Você tem ânimo para ir lá fazer uma comida gostosa para você comer, com salada, ir no mercado, ficar se organizando. Você não tem ânimo para fazer nada. A tendência é que você queira ficar no quarto, trancado, no escuro, né? Sem vontade de socializar. Você não vai sair para uma academia, fazer exercício. Então você começa a atrapalhar aí um processo de emagrecimento. Outro ponto é se você desconta, né, essa depressão, essa angústia na comida. Imagina você ficar trancado no quarto comendo um monte de coisa palatável para tentar rebater aquela angústia que você sente, aquele problema do passado que você não consegue resolver, tentando compensar ali com alimentos mais gordurosos, mais palatáveis. A tendência é que você até fique acima do peso. Então sim, a depressão atrapalha muito no emagrecimento, né? Ela pode até predispor a um aumento de peso, que é o mais comum, tá? Fora medicamentos, né? Muitos medicamentos ali para tratamento de depressão, tal, são alimentos que aumentam muito a fome, né? Principalmente os antipsicóticos, né? Estabilizadores de humor, algum ali pode atrapalhar no aumento do peso. Então a depressão vai sim atrapalhar.
como que o estresse pode atrapalhar ali no meu emagrecimento. O estresse tem um componente importante ali que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você está estressado, você aumenta os seus níveis de cortisol. Imagina assim, gente, o estresse é o hormônio que estimula luta ou fuga. Então ele prepara o seu corpo para uma luta ou para uma fuga. Só que você está sentado lá no escritório, no sofá de casa, estressado. Então você está gerando respostas de luta ou fuga num corpo que está em repouso. Sem dúvida isso vai causar problemas. Vou citar um aqui. Das questões, né, que o seu corpo pensa é: se eu tenho que lutar ou sair correndo, eu preciso jogar açúcar no sangue dessa pessoa, porque ela vai precisar de energia para correr. Então o fígado vai lá, começa a jogar glicose no seu sangue. Só que você está parado, acabou de almoçar, por exemplo, está sentada no sofá, e o seu corpo jogando glicose a mais na sua corrente sanguínea, porque o cortisol, né, acelerou ali, aumentou a adrenalina também, começa ali a fazer lipólise, quebrar gordura, jogar energia para dentro da célula no momento que você está em repouso. Vai aumentar a sua glicemia. Né? Você já ouviu falar de diabetes emocional? Né? A pessoa fala: não, eu tenho diabetes emocional, minha glicemia só sobe quando eu fico estressado e nervosa. Isso acontece, é real. Né? Você fica nervosa, estressada, libera essa glicemia na sua corrente sanguínea, e na hora de dosar vai subir. Né? Então cortisol é um problema. Aí vai inchar, porque subiu glicemia, vai dar resposta ali de insulina também. A sua insulina subindo, onde tem insulina tem água, você vai começar a ter retenção, inchaço no corpo, né? Acúmulo maior de gordura, porque você não está conseguindo nem absorver o que você comeu, está jogando mais glicose ainda, o corpo entende que está sobrando, vamos estocar mais também essa gordura, então você vai acabar tendo problemas por causa do estresse exacerbado ali, o excesso de cortisol no corpo, tá? Então tomem cuidado. E a ansiedade, né? Por fim, a ansiedade. Aí esse é mais comum até, né? As pessoas serem mais ansiosas e acabarem descontando também essa ansiedade na comida. Às vezes nem tem fome, mas está ali, tá sentindo alguma coisa, não consegue focar, não consegue parar, tem que estar pondo alguma coisa na boca, tomando alguma coisa, fazendo alguma movimentação ali para dar uma acalmada nessa ansiedade. Então vai acabar descontando mais nas comidas, né? Geralmente o que é de beliscar estão associados a alimentos mais hipercalóricos, então vai atrapalhar também no emagrecimento, né? Então precisa ter um controle da ansiedade para conseguir emagrecer. Vai atrapalhar bastante se você não conseguir, né? Não buscar ter esse controle, tá? Então a ansiedade influencia muito, tá? Principalmente se você associar isso, por exemplo, a problemas psiquiátricos mesmo, de compulsão alimentar, por exemplo, né? Aí vale um ponto, né? Se você é muito ansioso, às vezes você pode ter aquele comer hedônico, né? De nem estar com fome e vai comer, e às vezes exagerar na quantidade, mas isso não ser com muita frequência, que daí é aquele comer mais pontual, né? Focalmente ali. Um final de semana eu fui numa pizzaria e acabei exagerando na quantidade, né? Tava animado ali, a galera junto, acabei comendo mais do que o normal. Isso é um focal assim, não chega a ser uma compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? Quando isso acontece com uma certa frequência, ou seja, pelo menos uma vez por semana, ele sempre acaba acontecendo, eu dou umas exageradas sem perceber, depois dá uma arrependida, e isso já está passando, tem mais de 3 meses e eu continuo tendo esses sintomas, pelo menos uma vezinha na semana ali acaba acontecendo, acaba escorregando, geralmente quando eu estou sozinho, porque eu não quero que os outros vejam, né? Às vezes estou no mercado, escondida no trabalho, na gavetinha do trabalho ali, e acaba sem perceber, exagerando na quantidade. Aí sim, isso já é uma compulsão alimentar que pode ter sido gerada ali dessa ansiedade, né? Então tem muita associação, tá? Dessas duas. O nome era episódio hiperfágico, que eu ia falar, de quando você come exagerado, mas é isolado, assim, é um episódio, ele só não chega a ser um problema, tá? O problema é se isso fica por mais de 3 meses acontecendo. E por fim, né, a gente pode ir lá falar do tratamento. Então, como é que eu faço o tratamento de um problema ali psicológico, né? Será que é o remédio que trata? O que vocês acham aí, vocês que estão na live? É remédio que trata a depressão, ansiedade, estresse, né? Será que é algum medicamento que você toma ali e resolve todos os seus problemas do dia a dia, da rotina, né? Qual que é a questão?
você pode até usar medicação para reduzir os sintomas em um momento que isso está muito agravado ali e você não consegue sair do lugar. Aí você usa, né, a medicação para diminuir um pouco os sintomas e a partir dali você ter força para mudar o restante. Mas não é o remédio que vai resolver o problema, porque a partir do momento que você tirou o remédio, os sintomas vão retornar porque você não resolveu a causa do problema. Então, problemas psicológicos precisam ser resolvidos na causa. É muito melhor você buscar uma psicóloga e caçar a causa ali, fazer uma terapia, do que você cair na mão do psiquiatra, que às vezes vai te passar só a medicação e não vai buscar resolver o problema. Tá? Então eu gosto, né, de indicar mais para uma psicóloga para fazer uma terapia, descobrir a causa, né, de você ter esses sentimentos, ou seja, de depressão, de estresse ou de ansiedade, cavar aquilo lá, entender o problema e resolver isso na sua cabeça, do que já ir lá no psiquiatra, já sair com um remedinho e ficar tomando aí por um bom tempo, né? Então essa que é a ideia, resolva o problema, busque solução. Qual que é o problema? Vamos supor que eu sou depressivo. Provavelmente aconteceu alguma coisa ali no meu passado que não está resolvido muito bem na minha cabeça. E pode ser bem passado, né? Pode ter sido lá na minha infância alguma coisa e por isso, né? Vamos supor, vou dar um exemplo mais esdrúxulo aqui, né? Então vamos supor que eu fui largado pelos meus pais na minha infância, não tive uma referência ali de pai e mãe, né? Fui adotado, por exemplo, e eu já sabia disso, já estava maior, já tinha consciência disso, tive essa percepção de abandono. Você acha que isso não vai ficando ali no nosso subconsciente, né? Isso não vai nos trazendo problemas ali depois que a gente vai evoluindo para a fase adulta? Provavelmente vai, e a gente precisa reviver, né, aquele momento e trazer para a solução. Então peraí, né, deixa eu pensar, não, meus pais eram jovens, né, eles nem pensavam em ter filhos, acabou acontecendo, eram mais inconsequentes ali por conta da idade, não tinham maturidade para isso, e que bom, né, que eles me deixaram aqui para uma pessoa me adotar e eu ficar melhor. Então você teve que resolver isso na sua cabeça, porque se você fica só com um sentimento de raiva ali, né, de querer culpar, de não perdoar, você vai passar a vida inteira, né, se martirizando ali com problemas psicológicos por conta de uma questão que aconteceu e que não pode ser mais desfeita, né? Você não pode mais mudar isso. Então é um ponto importante, sempre buscar resolver. A ansiedade é a mesma coisa, gente. Eu falo que você tem que se fazer mais perguntas, porque você traz para a consciência e tira do subconsciente aquilo que está passando na sua cabeça. Então vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você está pensando, né, que no trabalho, que nossa, tem um monte de coisa para resolver amanhã, aí vai ter uma reunião importante, eu não sei se vai dar certo, e se não der certo isso aqui vai me dar um prejuízo em tal coisa, aí tem um monte de coisa para resolver. Começa com aquele pensamento acelerado, você começa a pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Se você vai dando bola para isso e não traz para sua consciência, o seu subconsciente vai começar a imaginar um monte de coisa, geralmente coisas ruins, né? E você vai perdendo a mão. E o tanto que você perde a mão, que às vezes você começa a ter sintomas disso. Você se imagina lá já num problema, já começa a dar aquela batedeira, já se sente sufocado, aquela sensação de... já começa a virar uma síndrome do pânico, porque você deu tanta corda para o seu subconsciente, ele já imaginou tantas situações que isso já parece real. Você trouxe uma situação futura para o presente, aí você vai começar a ter um problema, síndrome do pânico, né? Mas por quê? Você não assumiu o comando, você deixou o seu subconsciente seguir embora, né? Imaginando situações que provavelmente nem nunca vão acontecer, está acontecendo só na sua cabeça, né? Naquele momento. Então tem que tomar cuidado com isso, você tem que assumir o comando, né? O seu subconsciente ele não manda, o consciente manda. Então você traz para o consciente e fala, peraí, né? Estou aqui no sofá da minha casa, sentada, né, pensando num negócio de amanhã que eu nem sei como vai ser, já está tudo estruturado para dar certo, por que eu estou pensando que vai ser ruim? Né? O que está acontecendo na minha cabeça para eu estar pensando isso? Eu não me preparei para a reunião, eu deixei de fazer alguma coisa para resolver isso. Então agora que você trouxe para a consciência, você já vê que nem faz mais sentido o que você estava pensando. Então você está buscando resolver o problema, trazer para a consciência, se fazendo perguntas. E isso é óbvio, gente. Quando você vai num psicólogo, o que ele faz? Ele te faz perguntas.
ele te traz para a consciência o que você não trouxe para a consciência, estava só no subconsciente. Então ele vai falar, e o que você sentiu naquela situação? Aí você vai falar o que sentiu. E o que você fez, né, perante aquela situação? Você vai falar o que você fez. E como você se sentiu depois de ter feito isso? Né? E o que você imaginou lá naquela situação? E o que você pensou naquele momento, depois que foi resolvido? Então ele começa a te fazer perguntas. O psicólogo ele não te responde nada, ele só te questiona. Você pode fazer isso sozinho. Começa a se fazer mais perguntas. Tenha controle, né, da sua cabeça, do que você pensa. Porque se você perder o controle, a tendência, né, é que você viaje nas extremidades, igual eu falei. No passado, ficando depressivo. No excesso de presente, ficando estressado. E no futuro, né, ficando ansioso. Você pode sim se planejar para o futuro. Né? Eu penso fazer isso aqui, vou me planejar, vou pensar como eu vou fazer, isso é uma coisa. Agora você tentar adivinhar o que vai acontecer, isso vai te trazer ansiedade, porque daí você já vai começar a imaginar situações, e como eu falei, provavelmente elas nunca nem vão acontecer. Tá? Tem alguns estudos mostrando isso, tá? Que as pessoas vão, né, escrevem o que elas acham que vai acontecer, depois elas voltam, né, depois que passou esse dia, voltam e escrevem o que aconteceu, né? Menos de 90% lá erra o que aconteceria, justamente porque ninguém tem bola de cristal, ninguém consegue adivinhar o futuro. A gente pode se planejar, mas não adivinhar. Então você tem que viver no momento presente, né? Aí entra a atenção plena que a gente tanto fala. Então falamos de remédio, que remédio não resolve, só vai diminuir o sintoma, às vezes é válido, às vezes é preciso para te dar força, para você buscar, né, entender o porquê daquilo e resolver. Então essa parte a gente passou. Se fazer perguntas, que é o que eu acabei de falar. Técnicas de relaxamento, tá? Isso ajuda muito, tá? Eu sei que às vezes o pessoal acha que é balela, né? Que já tentou, muita gente tem preconceito com meditação, né? Já tentei fazer, não consegui. Fiquei 2 minutos, minha cabeça já saiu, viu pernilongo, saiu pensando em outra coisa. Gente, você tentou uma vez e falou que não conseguiu, né? Não é assim que funciona, né? Eu falo que é igual exercício físico. Se você fizer uma vez, não vai mudar nada na sua vida. Tem que ter uma constância, você tem que fazer com frequência para gerar algum resultado. Então meditação é sim muito interessante. O que eu mais gosto, sempre falo aqui para vocês, é o mindfulness, né? Escreve no YouTube lá, mindfulness, significa atenção plena em inglês. Você escreve guiado na frente, que daí o cara vai guiando. Tem vários vídeos no YouTube lá sobre mindfulness guiado, com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, você acha vários lá. Eu oriento a fazer, tá? A gente tem estudos mostrando, né, comparando o mindfulness com antidepressivos, né, fluoxetina, sertralina, os que a gente mais usa aí, e depois de 2 ou 3 meses ele já se sai superior à medicação. Por quê? Porque ele resolve a causa. O remédio não resolve a causa, o mindfulness resolve, que é te tirar dos extremos, trazer você para o momento presente, atenção plena aqui e agora, tá? É bem simples, tá? A gente pode fazer agora o mindfulness, por exemplo. Vou falar, presta atenção aí como que está a temperatura aí onde você está. Está quente, está frio, sente a roupa que você está agora. É uma roupa mais leve, é uma roupa mais pesada, de frio? Sente o seu pé agora aí, você está de sapato aberto, sapato fechado, está de meia, não está? O pé está quente, está frio, né? Sente aí, se você usa óculos, sente o relógio no seu braço, né? Sente a roupa encostando no seu corpo. Então eu acabei de te trazer para a atenção plena, você focou no aqui e no agora. Né? Você começou a sentir realmente o que está acontecendo. Enquanto eu falei, você não pensou em mais nada. Você não ficou pensando no trabalho, não ficou pensando em outras coisas. Então isso que é atenção plena, é simples e fácil de fazer, mas precisa ser praticado. Né? A tendência é a pessoa não criar um ritmo ali para fazer. A minha orientação é, antes de dormir, 5 minutinhos, coloca lá o mindfulness no YouTube, vira a tela do celular para baixo, fica só ouvindo, segue ali o que ele falar para você pegar a mão de fazer. Isso vai trazer um relaxamento importante para você e vai te ajudar muito no sono também, tá? Então façam essa técnica que ajuda muito. Aí a hora que você começar a pegar a mão, tá no trabalho, começou a ficar meio acelerado ali, agitado, opa, peraí, respira, o que está acontecendo aqui? Estou no trabalho, estou na minha mesa, estou trabalhando normal, estou resolvendo as coisas que eu já sei que tem que resolver mesmo, então não preciso ficar assim ansiosa, entendeu? Você começa a ter muito mais controle. Isso que é o importante, ter controle do seu subconsciente, tá bom? Além disso,
Eu até pus aqui, né, pra gente falar que é o Mindful Eating. Mindful Eating é aquele atenção plena na hora de comer, vocês já viram? Que a pessoa pega a comida, sente o cheiro, né? Tenta identificar o que tem ali, a textura do alimento, olha, põe na boca, passa a língua, sente o sabor, mastiga com calma, tenta identificar tudo que está ali dentro da boca dela. Isso chama Mindful, que é atenção plena, Eating, na hora de comer. Isso ajuda muito para quem tem compulsão, para quem come em grandes quantidades, para quem mastiga 2 vezes já engole tudo, né? É uma técnica excelente para te ajudar nisso. Entra no que eu falei do chocolate hoje. Quem viu o vídeo lá que eu coloquei sobre ansiedade ali e tal, vai um vídeo sobre ansiedade e controle de doces, essas coisas. Pega o chocolatinho, sente o cheiro, põe na boca, sente a textura de chocolate, sente o sabor, mastiga com calma, passa a língua nele, sente realmente o sabor. É você falando pro seu corpo: ó, você não queria um doce? Eu tô aqui colocando para você. Sente aí agora e mata a sua vontade. Olha a diferença de fazer isso, de pegar um bis, abrir, mastigar e engolir. Não dá saciedade, você não mata a vontade de comer bis desse jeito. Você mata a vontade se você comer devagar, ter atenção no que você está fazendo. Tá? Isso vale para todos os alimentos. Você vai comer uma pizza, come devagar, come um pedacinho, mastiga, saboreia, solta o garfo e a faca, né? A Giovana fala muito isso, para soltar o garfo e a faca, para ter mais controle ali do que você está fazendo. Né? Vai com calma, a comida não vai sair correndo, não vai acabar, né? Então come com calma, mastiga, sente o sabor, aproveita o momento. Às vezes você está num ambiente de confraternização, vai com calma, né? Conversa, vai tranquilo. Você vai ter muito mais saciedade comendo devagar do que comendo rápido. Comer rápido não dá tempo de ter saciedade, você acabou de comer, está com fome, né? Aí que sai comendo um monte de doce, um monte de sobremesa e depois parece que engoliu um boi, porque a hora que veio a saciedade você já tinha exagerado, né? Então façam atenção plena na alimentação também, tá? Isso ajuda muito. Mastigue mais vezes, né? Tenha percepção do alimento, os sabores que você está comendo, tá? Ajuda muito. Um tratamento aqui também que esse aqui é padrão ouro, tá? Quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, né, para tratar ali ansiedade, depressão e tal, que são os exercícios físicos, tá? Esse, gente, é a primeira linha de tratamento, tá? Um psicólogo ali, geralmente quando pega um paciente com depressão, com ansiedade, tá? A primeira coisa que ele deveria tentar fazer é criar dentro da rotina do paciente um jeito dele fazer exercício físico, fazer atividade física. Isso ajuda muito, a gente tem inúmeros estudos comprovando isso, tá? Como que ajuda? Libera beta-endorfina, libera endorfinas, né, hormônios do bem-estar depois que você pratica, por isso já ajudaria, né? Libera ali também, te dá mais energia, mais disposição. O exercício é um estimulante. Aí você está lá deitado, sem energia para nada, pratica atividade física, você tem vontade, né? Tem ânimo para fazer as coisas. Então o exercício físico é comprovadamente um dos que mais ajudam nos, né, distúrbios aí psicológicos, tá? Então façam exercício físico, não deixem de ir. Principalmente se você tem, né, alguma questão, depressão, ansiedade e tal, começou a ficar meio ruim, hoje eu não vou treinar, estou meio mal, não faça isso, vá treinar, que é o que mais vai te ajudar, tá? A Rose está aí também, boa noite. Então não deixem de fazer exercícios físicos, ajuda muito com a parte psicológica. Controla a ansiedade, tá? Você consegue ter um melhor controle da ansiedade. Vai sair um Reels que eu gravei para essa semana ainda sobre como a ansiedade pode te ajudar no emagrecimento. Aí lá eu vou explicar sobre isso, né? Você pegar ali um momento que você começa a ficar ansiosa, agitada, vamos usar essa agitação para o exercício físico. Coloque então o seu treino nesse período que você fica mais agitada, né? Vamos gastar essa energia aí, acelerar o metabolismo, queimar mais gordura, você vai conseguir emagrecer mais rápido, usando a ansiedade a seu favor. Então é possível você conseguir, né, manejar isso de uma forma melhor. Outro ponto que eu pus aqui é a organização da dieta. Isso ajuda muito também, tá? Dieta é igual a organização. Se você não tem bonitinho o que você precisa comer na hora que precisa, você vai comer o que tem ou vai ficar sem comer. Você vai ficar errando das duas formas, tá? Então, mas à tarde passa reta, muito trabalho, não dá tempo. Não, isso é mentira. Você não está priorizando, tá? Uma banana e um whey você toma em 2 minutos. Dá para ser feito. É que você não se organizou. Aí parece que é muito difícil de seguir mesmo a dieta.
né? Para quem já passou com um nutricionista e fala que não consegue seguir, é porque não se organizou. Aí você não comprou o que ela passou, é lógico que você não vai ter para comer o que ela passou, vai parecer impossível de fazer, né? Então dieta é organização. E se você se organizar, a chance de errar é muito menor. Imagina que você está no trabalho, você puxou a gavetinha aqui do trabalho, tem a maçã e a banana que você precisava comer à tarde. Qual que é a chance de você comer um chocolate se não está ali? Dificilmente você vai levantar, sair lá, comprar um chocolate. Você vai acabar comendo o que tem, que é o que você se organizou para fazer. Agora, se você não se organizou, aí vai vir o bolinho de aniversário da empresa, né? O funcionário sempre faz aniversário todo mês, né? Aí você vai acabar comendo um docinho, um bolinho que alguém trouxe, né? Um chocolatinho de alguém, porque você não trouxe o seu. Aí você come o que tem. Aí vai errar sempre, tá? Então organização sempre vai ajudar. Se você é ansiosa e acaba beliscando, para de pôr as coisas que você belisca, para de comprar. Deixa a fruta lá, deu vontade de beliscar, só tem maçã para comer, belisca a maçã, né? Dá para fazer, mas tem que querer e pôr prioridade nisso, se organizar, ir no mercado com a listinha de compra e fazer do jeito que tem que fazer, tá? Depois eu coloquei aqui, por último, né, a ajuda profissional. Então sim, se você não dá conta de fazer isso, não consigo organizar minha alimentação, não tenho muita noção aqui de alimento, o que eu devo fazer, busca um profissional para te ajudar com a dieta. Ah não, eu não consigo, minha ansiedade aqui, não consigo emagrecer, tenho dificuldade, busca um profissional para te ajudar. Cortar caminho é você ir em quem já sabe como é que faz e ele te passar as coordenadas. Isso é cortar caminho, não você ficar tentando um monte de coisa, né, tudo misturado, nem sabe direito o que está fazendo. Tem que ser um negócio mais estruturado, mais planejado, né? Cortar caminho é você buscar alguém que sabe fazer o que você está procurando, né? Você precisa cortar o cabelo, você vai lá no cabeleireiro, ele sabe o que tem que fazer. Você não vai ficar com a sua tesoura em casa vendo vídeo no YouTube e tentando cortar, né? E é o que a maioria faz quando quer emagrecer. Por que não vai no profissional que pode te ajudar? Que seja um nutricionista, né? Que seja um médico lá para te orientar com medicação, às vezes, que é preciso. Você tem ansiedade, não consegue controlar, você precisa de ajuda. Põe o remédio de início, controla melhor sua ansiedade, emagrece primeiro, cria um ritmo de exercício físico. A hora que tirar o remédio, você nem vai lembrar mais de ansiedade, de depressão, porque você já mudou todos os seus hábitos, já é outra pessoa ali, né? Mas às vezes precisa de ajuda profissional no começo. Então não tenham medo, né, de buscar ajuda profissional, é sempre válido, tá? Então é sempre válido você buscar ali o caminho certo de se seguir, tá bom? E converse com o seu profissional também, exponha, né, todas as dificuldades, todas as situações. Não adianta chegar lá também se eu não explicar para ele o que está acontecendo, que daí ele vai passar mais ou menos o que tem que passar ali e você também não vai conseguir seguir. Você não explicou sua rotina, não falou como era o trabalho, não perguntou da sua alimentação, aí não vai dar para fazer. Então precisa saber exatamente, né, quando você for algum profissional, explique para ele exatamente com quem ele está lidando, como que é essa rotina, o que você já não consegue fazer, justamente para ele conseguir te orientar da melhor forma possível, tá? Na minha consulta, né, para quem já é paciente aí sabe, pergunto tudo, tá? Pergunto como que é a rotina, que hora que acorda, que hora que vai dormir, como é que é o trabalho, se é sentado, se é em pé, se é correndo, se é viajando, né? Como é que é a alimentação, o que come de manhã, o que come depois do almoço, o que come à tarde, né? O Jefferson mandou aí: boa noite, Dr. Caio, passando aqui para agradecer pela ajuda, mudou minha vida, gratidão. Boa, Jefferson, parabéns pela mudança aí. Então, gente, dá para fazer essa mudança, né? Então, na minha consulta, pergunta da alimentação, pergunta da rotina, pergunta como que é o tipo de fome da pessoa. Existem tipos de fome, né? Tem a pessoa que tem o comer hedônico, que é o comer emocional que a gente está falando, belisca o dia todo, às vezes até sem fome. Tem a pessoa que a gente chama de cérebro faminto, que é a pessoa que precisa comer grande volume de comida. Tem a pessoa que é o intestino faminto, ela não precisa de volume, mas passou 40 minutos ela está com fome de novo, né? A saciedade acaba muito rápido. Então, dependendo de cada tipo, vai ser guiado para um tipo de tratamento diferente, um tipo de medicamento diferente. Então existe uma ciência por trás disso, né? Não é qualquer remédio, não é Ozempic para todo mundo, tá? Para quem acha que Ozempic é para todo mundo, está muito enganado. Tem muita gente que usa Ozempic e só perdeu dinheiro, só ficou mais pobre depois do tratamento, porque não deu resultado, né? Ou foi mal indicado, ou a pessoa também ficou dependendo só do Ozempic para emagrecer. O Ozempic não emagrece ninguém, o que emagrece é treino e dieta. O Ozempic pode facilitar o processo se estiver fazendo tudo certinho, mas se não está fazendo o básico,
perdeu o uso da medicação, tá? Porque ela não faz nada sozinha. Então isso é muito importante, tá? Que saiba ali, né, que vocês buscam um profissional que saiba quem são vocês, que pergunte realmente como é a rotina, como é a alimentação, quem é você para indicar o melhor tratamento, tá? E se você tem ansiedade, depressão, um problema psicológico, busque a causa do problema, por mais dolorido que seja, busque tratar o problema na causa, na raiz. Não vai ficar tomando remédio, porque o remédio é para remediar, não é para resolver. O remédio não vai resolver seus problemas, né, que causaram essa situação. Então, busque resolver. Busque uma psicóloga e não um psiquiatra, tá? Porque vai te passar remédio ali. Depende do psiquiatra, tá? Mas a grande maioria passa só o remédio. A psicóloga seria mais interessante. Se for um psiquiatra que tem um trabalho multidisciplinar com psicóloga, mais interessante ainda, tá? E não é feio não, tá? Usar remédio não tem problema nenhum. Eu sou super a favor de usar remédio para quem precisa. E saber que remédio tem data para iniciar e data para acabar, tá bom? Então, foquem nisso aí. E, né, por fim, acho que eu vou abrir para perguntas aí. Alguém quer mandar alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma dificuldade aí no processo de emagrecimento, mais relacionado, né, ao que a gente está falando hoje, que é a parte psicológica aí, ansiedade, depressão. Quem aí fez o mindfulness enquanto eu fui falando, né, foi focando, prestando atenção na roupa, na temperatura da sala, vocês viram que legal que é, né? Tira realmente o nosso foco do que estava pensando ali. Então me contem aí, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Senão a gente encerra, né? Já é 8h40, vou dar uma folga para vocês aí. Já passamos da hora aqui do descanso. Vamos ver. Aqui, ó. Olá, Dr. Caio, posso passar contigo? Os meus resultados foram potencializados, fez toda a diferença, atingi a melhor condição corporal, músculo e gordura. Muito obrigado. Ah, isso aí é o Edward. Ah, o Edward mandou super bem, gente. Esse paciente aí é fera, ele segue 100% do planejamento, tá? E quem segue 100% é impossível não ter resultado, tá? Porque o que a gente passa já está estruturado, já está planejado, a gente sabe que funciona, inclusive já foi testado em um monte de paciente, tá? Se eu somar aqui o que eu já atendi aqui em São Paulo, mais Piracicaba, faço mais de 5.000 pacientes, tá? Então a gente sabe o que funciona, né? Sabe o que pode dar errado, o que dá certo, e quando a gente passa lá, faz uma estrutura, né? Uma programação para vocês, a gente já tem o esperado ali, o que vai acontecer, como que vai ser esse resultado. Então, se você seguir o que a gente planejou, organizou e passou para você, o resultado é inevitável, vai acontecer. E quem ganha são vocês, né? Você ter um resultado ali anima pra caramba, e o Edward mudou muito, parabéns pela evolução. A Vera mandou, ó, ouvir música relaxante na hora de dormir faz toda a diferença. Sim, é uma estratégia bem legal. Se você não quiser fazer um mindfulness, meditação e tal, põe uma música relaxante, né? Faça alguma atividade relaxante. Isso já ajuda, né? Faz uma leitura. Para quem gosta de ler, pega um livro lá, lê o livro. Para quem gosta de ouvir música, ouve uma música mais calma. Você vai ver que você trazer, né, um relaxamento ali para aquele ambiente ajuda muito na hora do sono. E tem que fazer higiene do sono. O que é a higiene do sono? A luz já tem que estar mais baixa, né? A luz mais amarelinha, só um abajur ali, né? Coloca tela, TV, celular, desliga tudo pelo menos 30 minutinhos antes, deixa a temperatura do quarto legal, olha se o travesseiro tá bom, se o colchão tá bom, né? Você tem que deixar tudo bonitinho para ter um dia que descansa, uma noite, né? Que seja de descanso mesmo, que você consiga se recuperar ali, tá? A Carol Fazanaro, tá sumida a Carol. Ainda estou na tentativa, doutor, e não consigo me organizar. É ter força de vontade para conseguir o meu objetivo. É isso, Carol, dependendo da rotina, né? Às vezes uma rotina mais corrida, às vezes não tem muito planejamento ali, é uma rotina que muda muito, cada dia de um jeito e tal. Tem que ser mais organizado ainda que as outras pessoas, né? Para você não errar, às vezes andar com a mochilinha mesmo, com fruta, com as coisas, para você não ficar muito tendo que comer na rua, né? Final de semana, às vezes se viaja muito, pode dar uma complicadinha, tem que ser organizado, né? Às vezes se expor a, por exemplo, se uma pessoa que tem muitas confraternizações, todo final de semana está num churrasco, alguma coisa, não é errado, tá? Mas você tem que se organizar para errar também, né? Você vai num churrasco,
Você pode ir no churrasco, comer carne, fazer tudo que você tem vontade, mas você tem que ter um mínimo de planejamento. Esse dia que eu vou no churrasco, eu preciso fazer exercício então, para queimar um pouco mais de caloria, porque eu sei que lá vai passar um pouco. Eu vou fazer uso de bebida alcoólica, tem que ser bem pouco, eu preciso me hidratar bem para poder fazer esse consumo de bebida alcoólica. Eu vou comer a carne, será que não dá para fazer um prato? Então eu ponho a carne, tiro a gordurinha ali um pouco, como uma saladinha também, para me dar saciedade e eu não ficar só beliscando o churrasco todo. Então existem estratégias, é que precisa de organização e dá trabalho, né? Comer dá trabalho, gente, não adianta. Você acordar, pular o café da manhã, aí só almoça num restaurante por quilo, à tarde não come nada e janta um iFood, é muito simples, mas não funciona, não dá resultado. Tá, o que dá resultado é você se organizar. Café da manhã, tudo bonitinho, organizado, no meio da manhã come lá uma fruta, almoça, né, mais equilibrado, à tarde já tem o seu lanche, tem um período que você para ali para comer e tal, para não chegar morrendo de fome em casa. Chegou no jantar, já está programado o jantar também, você já se planejou, ou fez no almoço, deixou para janta, ou deixou uma marmitinha, ou já está planejado um lanchinho ali que você vai montar. Não tem problema, mas precisa de organização. Você não se organiza, você chega em casa morrendo de preguiça, vai no iFood e pede coisa que não deve, né? E o problema não é você pedir uma vez no mês lá comer uma pizza, o problema é o erro semanal, gente. Quem engorda por essas exceções de alimentos hipercalóricos, a pessoa erra com frequência, e essa frequência na somatória dá muito errado. Tá? Então isso é muito comum, tá? Isso é o problema da maioria, falta de organização da dieta, uma alimentação desorganizada. Se tem, come, se não tem, não come, aí vira aquele rolo. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Aline mandou aqui: doutor, certa vez ouvi dizer que acordar sempre durante a noite também pode colaborar, ser um indicativo do aumento do peso, isso é verdade? Olha, existem alguns problemas, né? Se você acorda ao longo da noite, já é, né, provavelmente um sono mais superficial, né? Quem acorda para ir no banheiro, por exemplo, não é normal você ficar sentindo a bexiga cheia na hora de dormir. Isso é sinal que a sua consciência ali está mais ativa, você está percebendo a bexiga cheia e está indo no banheiro. É um sono superficial, precisa aprofundar mais esse sono. Não é normal ficar despertando ao longo da noite, até porque o nosso sono ele tem ciclos. Se você acorda no meio de um ciclo, você perdeu ele. Aí às vezes você dorme, mas fica acordando ao longo da noite e de manhã cedo parece que não dormiu, tá? Então o excesso de peso, né, pode prejudicar, por exemplo, com a apneia do sono. As pessoas, né, mais obesas, principalmente, começa aquele abdômen maior, você deita, isso pesa, né? Seu pulmão já diminui a expansibilidade, a tendência é que a traqueia também colabe com o peso da papada, do pescoço, isso afina ali, começa a roncar, começa a dar falta de ar, né? Aí tá no meio da noite, começa a faltar ar para o seu corpo, ele libera cortisol, o hormônio do estresse, isso eleva o seu nível de consciência, você acorda às vezes até assustado, né? Ai meu Deus, o que aconteceu? Né? Às vezes você deu uma engasgada ali, faltou ar, o corpo deu um jeito de te acordar para resolver o problema. Ou você acorda assustado e depois não consegue mais dormir. Provavelmente foi um pico de estresse, um pico de cortisol. Né? Se você oscila muito o horário de dormir, se não dorme bem, se ao longo do dia é muito estressante, provavelmente esses ciclos vão começar a dar problema. Né? Então o sono é importante que ele seja ali bom, tá? Pode sim aumentar o peso se você não dorme bem, por consequência do que eu falei lá. Não dormiu bem, vai faltar bem-estar, o seu corpo vai buscar isso no alimento, e a tendência é que você coma o comer mais hedônico ali, um comer mais emocional, de buscar caloria, buscar palatabilidade, porque você não está se sentindo bem. Acho que é mais ou menos isso, certo, Aline? Me responde aí se eu tirei a dúvida. Beleza, vamos ver se tem mais alguém aqui. Manda aí, galera. Quando vocês mandam aí os comentários, eu consigo render mais aqui pra vocês, né? Se ninguém pergunta nada, eu passo só o que eu tinha pra passar e boa. E quem quiser, né, eu sempre fazer um jabá aqui do projeto Transforme-se, tá? Então é um projeto meu que é feito online, tá? Tem o link aí na minha bio. É um projeto de 60 dias, é um programa estruturado de 60 dias para emagrecimento, tá? Qual que é a ideia do programa?
Dentro do programa são 8 semanas, que daria ali os 60 dias. Nessas 8 semanas você aprende uma dieta diferente a cada semana. Então, por exemplo, você começa lá com uma dietinha, uma very low calorie diet, depois vai para uma dieta low carb, depois um jejum intermitente, depois uma cetogênica, depois um ciclo de carboidrato. Então você aprende, né? Você passa por todos os tipos de dietas diferentes para justamente entender qual que melhor adapta na sua rotina, qual que você se sente melhor fazendo. Então é muito legal. Dentro do projeto também, a cada semana você tem uma mudança do estilo de vida, uma mudança de hábito ali dentro. Então a gente tem a semana da hidratação, semana de comer a salada, semana de fazer mais exercício físico, semana de fazer o mindfulness, de dormir melhor. Então são tarefas que você tem que fazer semanalmente para ir mudando justamente o seu estilo de vida, para você conseguir manter depois essa perda de peso, né? Tem a plataforma de exercício físico que você pode treinar lá todos os dias, sem repetir os treinos se quiser, treinando mesmo em casa. Às vezes não quer ir na academia, né? Não tem uma estrutura ali, pode treinar em casa, não tem problema. Então é um programa muito legal que eu estruturei bem, né? A gente teve bastante resultado em quem passou aí pelo projeto. Acho que não teve ninguém aí que não teve resultado. Então, um projeto muito legal. Quem tiver interesse, o link está na minha bio lá. Eu vou sempre ajudando, tá? Então é um projeto que eu estou sempre lado a lado com a pessoa, semanalmente nas lives aqui, a gente pode ir tirando dúvida. Eu faço live fechada só para a galera também do projeto Transforms, para tirar dúvida. Tenho meu contato pessoal também no projeto. Então é muito legal. Tá? É um projeto que dá muito resultado. Se você quiser um negócio mais rápido ali de 60 dias, funciona super bem, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, que é bem legal. Bom, gente, acho que é isso então. Ninguém mandou mais nenhum comentário aí. Vamos finalizar, né? Quero primeiro agradecer todo mundo aí, até as 8h50 aqui. Vocês estão aqui ainda, muito obrigado por estarem aqui comigo. Agradecer a participação de todos. E, né, continuo por aqui. Quem eu puder ajudar aí, eu sempre vou tentar ajudar. Mandem os comentários aí, mandem no direct, né? Eu sempre abro a caixinha de perguntas nos stories lá, mandem as dúvidas, né? Não existe dúvida boba, dúvida besta. Se tem dúvida, né? Se você está com alguma dificuldade ali, manda lá que eu sempre tento ajudar, e a sua dificuldade pode ser de outras pessoas. Aí eu acabo repostando, às vezes acaba ajudando, né? Um monte de gente. Então contem comigo aí para ajudar vocês, principalmente no processo de emagrecimento, que é o que eu mais faço aqui, tá bom? Então, boa noite para todo mundo aí, grande abraço, tchau, tchau.